Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Laiane e hoje a gente vai falar um pouco sobre a reflexão. Hoje a gente vai refletir sobre a reflexão. Vai pensar um pouco sobre o que significa parar para pensar, sobre estar consciente da nossa vida e das coisas que nos acontecem. E para conversar comigo hoje, eu convidei novamente a Daniela Monferrari, que já esteve aqui com a gente no episódio sobre espiritualidade. E a Dani é essa pessoa que, assim como eu, adora aprender sobre as coisas relacionadas à espiritualidade, ao autoconhecimento. E a gente está sempre conversando, está sempre trocando uma ideia sobre essa questão de refletir, né, Dani? Sim, oi amiga. É um prazer estar aqui. Eu adoro conversar com você sempre. E se, depender de mim, a gente fica aqui 3 horas falando sobre isso, o mesmo É assunto. isso. Bom, eu vou começar a nossa conversa com um pensamento de Sócrates que eu já citei em algum episódio aqui do Fora da Janela e que eu gosto demais, que é o seguinte. Ele fala assim: uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. E eu lembro que a primeira vez que eu li esse conceito, muita coisa fez sentido para mim, sabe? Porque eu sempre fui essa pessoa que pensa demais sobre tudo, que tenta ver sentido em tudo. Eu tô sempre arrumando um jeito de entender quem eu sou, entender a vida, entender as coisas que me acontecem, dar significado para as coisas. E eu sou tão assim, né, de questionar, né, que até isso eu questionava, né? Eu ficava pensando, nossa, mas será que eu preciso ser assim mesmo, né? Sempre com a cabeça cheia, sempre questionando tudo. Será que eu não posso ser mais leve, deixar a vida ir acontecendo, né? Deixar a vida me levar? E aí, quando eu li esse pensamento, né? Uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida, aquilo fez muito sentido para mim, né? Para o tipo de pessoa que eu sou. Porque, de certa forma, né? Refletir sobre as coisas, para mim, é uma forma de evoluir, de crescer, né? E para mim é a única forma de viver a vida com plenitude, tentando entender o que está rolando, né? Eu não estou falando aqui sobre, né, só pensar nos problemas, nos desafios, nas dores, não. Mas em tudo mesmo, assim, nas nossas relações, no caminho que a gente está levando, né? Por que a gente escolhe as coisas que a gente escolhe, os nossos caminhos, né? As pessoas que estão à nossa volta, se aquela realidade faz sentido pra gente, se a gente concorda com o estilo de vida que a gente está levando, né? Para mim, isso sempre fez muito sentido, né? E aí quando eu li esse pensamento, eu falei, não, eu vou parar de neura, né? Se Sócrates está dizendo que a gente tem que refletir sobre a vida, eu vou continuar refletindo sobre a vida. E eu acredito que esse pensamento também faça muito sentido para você, né, Dani? Ai, amiga, olha, na verdade, eu concordo completamente com você. Mas o que mais me marcou foi uma propaganda da Fumec. Deve ser alguma frase de alguém também, assim, mas eu não sei. Uma amiga gravou muito uma propaganda, porque na época eu estava prestando vestibular e a propaganda falava assim: não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. E assim, eu tinha 17, 18 anos ali na época. E aquilo para mim fez tanto sentido, porque a gente tem que questionar, né? Eu vivo nessa minha complexidade de pensamento igual você o tempo inteiro. É difícil para mim, às vezes, entrar na caixinha do nada e ficar ali. É, e realmente eu não consigo. Mas a gente tem que se perguntar o tempo inteiro se, e não só dos problemas, mas os caminhos que a gente está seguindo, se é isso mesmo, se eu não estou repetindo padrão, até para a gente mudar, porque se não fossem as pessoas, né, que se perguntam, que questionam, a gente estava lá na Idade Média, a gente estava lá na época da escravidão, mulher não fazia nada, né, e etc. Então, assim, eu acho muito que pensar é muito mais fácil, muito mais cômodo, na verdade, não pensar e simplesmente seguir o fluxo, né? E vivendo ali fazendo o que todo mundo faz. Pensar é uma coisa que pode ser doloroso, você sabe bem disso, mas eu acho extremamente necessário e hoje em dia eu me aceitei dessa forma.
Eu sou uma mente muito pensante, né? Eu gosto de discutir minhas ideias, eu gosto de compartilhar elas. E pode ser que amanhã eu mude de ideia, mas assim, nesse momento é isso aqui que eu tô pensando. E aí, você concorda? Sabe? Para trazer para minha vida e talvez mudar algumas coisas, entende? Eu acho isso tão, para mim, né? Eu acho isso tão grande, tão, porque se eu não fosse, se eu não me questionasse, se eu não questionasse padrões, eu estaria ali repetindo coisas que eu não gostaria de repetir da minha família. Eu estaria ali seguindo o fluxo do qual eu fui inserida de amigas, etc. E fazendo coisas que eu não gostaria de fazer, seguindo simplesmente o que a sociedade espera de mim, e não aquilo que realmente me faz feliz, né? Aquilo que eu realmente gostaria de fazer. E é por pensar, me questionar e questionar quem eu quero estar do meu lado, as amizades que eu quero guardar para minha vida, que me levou para um caminho que eu fico mais confortável e mais feliz, digamos assim. Mas é doloroso entender isso e aceitar que é muito melhor viver dessa forma. Eu acho que essa consciência, né, ela sempre traz um pouco de incômodo, né? Mas eu acho que essa frase que você falou, ela toca em alguns pontos muito importantes, assim, sobre a questão da reflexão, né? Que primeiro é a questão, assim, do que é importante, na verdade, não é a resposta, né? Primeiro é a pergunta. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem aquela certeza de que, né? Você não, você refletir, né? Você que se questionar, isso não significa que você vai chegar num ponto e vai falar assim, ah, eu sei a verdade, eu sei as respostas, eu descobri tudo, eu descobri o sentido da vida, né? Na verdade, o sentido não é esse, é a gente continuar perguntando. E uma outra coisa que você falou foi a questão do movimento, porque eu tenho essa percepção de que essa reflexão, essa busca por sentido, por significado, seja uma forma de se manter em movimento, né? E o contrário do movimento é justamente a inércia, né? Ficar parado, ter uma postura passiva na vida, esperar as coisas acontecerem, né? Se conformar com tudo que acontece, é assim mesmo, é dessa forma mesmo. E assim, a gente não tá aqui para dizer que existe uma forma certa ou errada de viver, né? São estilos diferentes de vida e o nosso estilo de vida é esse de questionar, né? De refletir, parar para pensar. Mas eu acredito que quem tem esse movimento de parar para pensar, de refletir, não consegue ficar acomodado diante das coisas, como você disse, né? Essas pessoas não dão conta de ligar o modo automático e pronto. São pessoas extremamente incomodadas, que querem levantar e fazer alguma coisa. E geralmente são essas pessoas que fazem a diferença, que rompem os padrões, que questionam a sociedade, os comportamentos, né, que tocam as outras pessoas. Sim, e eu acho que às vezes a gente até entra num âmbito de ser chata, às vezes, né, para algumas pessoas. Sim. Porque a gente está sempre ali questionando, e aí a gente leva para uma. Que é muito mais fácil, né, realmente, você viver ali só no modo automático, e ok, quem quer fazer isso, tudo certo, mas a gente não é assim, e às vezes a gente fala, né? A gente com pessoas, assim. E isso incomoda, né? E esse incômodo, ele gera uma percepção de sermos chatas, mas o que eu percebo gera um incômodo ali na hora. Eu falo assim da minha família, né, e tal, gera um incômodo ali, mas depois eu vejo as pessoas refletindo, depois vêm e me perguntam determinadas coisas, eu falo, olha, aquilo ali que eu falei, mas assim, cada um no seu tempo também, né? Mas não acho que nada seja uma verdade absoluta. Eu acho que todas as verdades podem mudar, né? E graças a Deus que as verdades mudam. Porque justamente a gente, igual você falou, a gente está sempre ali se perguntando, então não são as respostas. É justamente o questionamento das perguntas. Pois é, eu acho que quando não tem esse incômodo, as pessoas não saem do lugar, né? Quando a gente não toca na ferida, não tem efeito nenhum. E para mim, esse movimento de reflexão, né, se tornou assim um valor mesmo na minha vida, quase assim um sentido, né, da minha vida. Porque assim, seja aqui pelo Fora da Janela, ou seja pela literatura que eu faço, né, as conversas que eu tenho, eu tento sempre me manter nessa posição de pensar e questionar e também tentar provocar isso no outro, sabe? Instigar, provocar, encantar, tirar as pessoas do lugar, da zona de conforto, né? Eu acho isso muito importante.
E como eu falei, né, eu acredito que o resultado dessa reflexão é o próprio movimento, é partir para ação, é sair da inércia. E também é uma coisa muito importante que é estar consciente o tempo todo, consciente da realidade. Não é viver tipo um zumbi, né? E quando a gente está nesse estado de consciência presente, a gente não tem desculpas para não assumir o controle da nossa vida e da nossa mente. Né? A gente não anda distraído por aí. A gente sabe o tempo inteiro o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, se aquela vida que a gente está levando tem a ver com os nossos valores, com os nossos objetivos. E quando a gente não faz esse exercício de refletir e de estar consciente, a gente deixa a vida rolar e a gente joga a culpa no destino, né? Tudo que me acontece, eu não tenho domínio de nada. Eu não tomo as rédeas, né? Nossa, amiga, é exatamente isso, assim. Eu acho que quando a gente entra nesse modo de reflexão, de consciência, né? De quem eu sou, do que eu quero, a gente assume a responsabilidade daquilo das nossas escolhas. E as nossas escolhas são nossas escolhas. O que eu tô querendo dizer é, se deu bom, se deu ruim, foram escolhas nossas. E quando você assume e aceita isso, eu falo que é bom viver dessa forma também, mesmo quando dá ruim. Porque, cara, foi beleza, não deu certo isso, então vou tentar de novo. O que, né? E a gente só entende que não deu certo porque a gente também está refletindo ali sobre as nossas escolhas também, né? Eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que eu acredito em destino, mas eu acredito também que a gente faz o nosso destino, sabe? É, através do pensamento, que é onde nós somos pessoas, né? Nós somos seres humanos pensantes, não é à toa. A gente tem um cérebro aí que um monte de funcionalidades não é à toa. Então a gente tem que usar o máximo que a gente pode. Eu não trabalho com escrita, eu não trabalho com literatura nem nada disso, mas eu sou amante de ler muita coisa, de ouvir podcasts, de estar sempre em busca de conhecimento, e minha cabeça fica meio cheia justamente para isso, para que as minhas escolhas sejam conscientes. E eu não julgo quem não faça isso, mas para mim viver dessa forma, assumindo a responsabilidade sobre as minhas escolhas, é uma forma de, ok, eu tenho domínio sobre a minha vida. Sim, eu acho que a pior sensação do mundo deve ser tomar um sacode ali em um determinado momento da vida, né? Dar aquele clique que você desperta e você pensa assim: poxa, eu deixei tanta vida ir acontecendo, né? Eu não tomei as rédeas de nada, que ela acabou me levando para um lugar que eu não queria estar, né? Eu tô infeliz, eu não escolhi nada disso que me aconteceu, né? E tipo assim, entrar num relacionamento só por entrar, né? E seguindo a vida toda uma carreira que não tem a ver com você, aceitar uma fé, uma religião que você nem entende ou não acredita tanto assim. Por isso que é importante a gente ficar questionando, né? Faz sentido para mim, né? Faz sentido para os meus valores? Eu acredito nisso, eu gosto disso, isso me faz feliz, faz bem para mim, né? Por isso que é importante a gente não deixar a vida ir acontecendo, a gente ter consciência primeiro de quem a gente é, né? E depois do que a gente quer pra gente, o que faz sentido para nós. E continuar nesse movimento de ir buscando esse significado, né? Não que um dia a gente vá bater o martelo e falar assim, o significado é esse, a verdade é essa. Mas ir nesse processo, né? Eu acho que esse processo que é o importante, né? Eu acho que o processo que faz a vida, né? O processo em todas as etapas da vida que faz a gente, que gera o movimento, né? E eu acho muito lindo ver quando a gente vê na história, né, as coisas acontecendo, os movimentos acontecendo, um grupo ali, um pequeno grupo ali que questionou, e aí, por conta desse grupo, trouxe a consciência de outras pessoas. Eu acho muito lindo isso. E é sempre o processo que faz. Eu acho que a gente falta muito ainda para a gente chegar aí em algum lugar, sei lá. Mas eu acho maravilhoso viver dessa forma, né? Sempre movimentando e não deu certo aqui, eu vou fazer de outra forma. É, seja no trabalho, seja na sua vida, na vida pessoal, seja é, na, na,
no trabalho que eu falo assim, na carreira, né, nas escolhas profissionais, na vida pessoal, seja relacionamentos, família, amigos. Eu acho isso muito maravilhoso, porque aí quando você toma você puxa isso para você, esse movimento, você pega e fala, eu vou tomar a responsabilidade disso, eu quero isso para mim ou não, você também vai ali em direção daquilo que faz sentido na sua vida. Que às vezes você nem tem consciência disso, mas porque você está em movimento, você atrai aquilo que você também transmite, né? Mas se você está em movimento pensando sempre, a gente atrai pessoas que pensam muito, que é o nosso caso aqui, né? Então, é, então assim, eu acho isso maravilhoso, assim, eu acho que viver dessa forma, e hoje eu estou muito em paz. Demorou para eu estar em paz de viver assim, porque, né, insônia, ansiedade, porque a gente está sempre ali pensando. Mas eu entendi que é assim e que viver dessa forma para mim, é a forma melhor, sabe? Então eu assumo também as coisas ruins que eu venho disso, que vem disso, que é a ansiedade, e no meu caso, insônia, né? E tá tudo bem. Ser assim. Que o movimento em si, ele faz com que a gente rompa, né? Algumas barreiras que a gente nem sabe que às vezes existe, né? Questionar, às vezes a gente está ali numa vida insatisfeita e não sabe por quê, mas quando a gente começa a se questionar e a gerar esse movimento, a gente muda tudo ao nosso redor de forma inconsciente. Eu acho que basta um para poder gerar um movimento ali dentro de um grupo, né? Quando um começa a movimentar, o outro vê, né? O outro reflete, o outro enxerga ali um exemplo, e assim vai indo, né? Pois é, eu acho que existem também algumas posturas que a gente precisa ter, né, nessa questão de ser essa pessoa reflexiva. Que primeiro é ter aquela constância de entender que se você chega a conclusões que divergem, né, do que é considerado normal, a gente tem que manter aquilo ali, né? A gente tem que acreditar no que naquela verdade que a gente chegou, né? Naquela certeza. Mas também tentar achar o equilíbrio aí entre manter a mente aberta e continuar nesse movimento, não se fechar ali naquela conclusão, né? Manter a mente aberta para receber de fora também ideias que não estavam na nossa mente antes, mas que elas podem transitar, né? De considerar aí que tudo é uma possibilidade, né? Que as pessoas têm, elas falam, né, de experiências que são delas, que talvez a gente não tenha vivido. Então é importante, justamente isso. Eu acho que essa é a conclusão da reflexão, é esse movimento. É uma coisa que não tem fim, que não se fecha, né? Que não está ali parado. E assim, esse processo de se conhecer, de conhecer os outros, de entender a dinâmica da vida, é na verdade a própria vida, né? A gente fica esperando um momento final em que tudo vai se encaixar magicamente, que tudo vai fazer sentido, sem pensar que viver são esses pequenos significados que a gente vai entendendo e vai significando enquanto a gente caminha, né? Eles não estão no final do caminho. E só observar a vida acontecer faz da gente um mero espectador, a gente só assiste. E eu acho que viver é muito mais do que isso, né? Então, Dani, eu Com queria te certeza. agradecer muito por ter aceitado o convite Ah, novamente, estado aqui, compartilhado com a gente hum, sua visão de mundo, suas experiências, as suas reflexões, né? Muito obrigada. ai, amiga, eu que agradeço por poder estar aqui, né? Por poder colocar aí para o mundo as coisas que eu penso, pelo convite, pela sua amizade, que para mim, né, gente, você sabe disso muito bem. E muito obrigada. Aguardo novos convites. Com certeza, pode aguardar. Então é isso, gente. Se você gostou do episódio, deixa pra gente um comentário falando o que você acha da reflexão, se você é essa pessoa mais reflexiva ou se você só vai deixando a vida acontecer mesmo. Deixa um like, se inscreve no nosso canal. Nós estamos disponíveis no YouTube, no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Até a próxima!